porque hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. O movimento começou em 1980 em São Paulo, quando mulheres se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal para um protesto contra o aumento de crimes de gênero no Brasil. Eu estou recebendo hoje, aqui no nosso programa, o vice-coordenador da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do TJ Goiás, do Tribunal de Justiça de Goiás, o doutor Vitor Umbelino Soares. Ele está aqui para falar com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia a todas e todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse assunto que tanto nos incomoda, né? Que é um assunto que deve ser falado, debatido junto à comunidade, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Com certeza, doutor. Como eu mencionei, essa data foi instituída ali em 1980 e de lá para cá, leis foram criadas na tentativa de combater esse tipo de crime. Mesmo assim, um levantamento apontou que 4% dos registros um levantamento apontou um aumento de 4% nos registros de estupro entre 2020 e 2021. O que pode justificar esses dados? Mesmo com a criação de leis, mesmo a gente falando mais sobre esse assunto, a gente percebe ainda um aumento nos casos de violência. Sim, nós temos que mencionar, além da criação de um sistema normativo, de um sistema de leis, que, claro, é importante para o combate e a prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, o problema de ordem cultural. Um problema de ordem que, infelizmente, ainda coloca as mulheres na nossa sociedade numa posição de inferioridade em relação ao gênero masculino. E, muitas vezes, esse sentimento de posse, de dominação, que faz parte, né, do patriarcado na nossa sociedade, coloca a mulher nessa difícil situação de sujeitar-se a atos de violência, seja de ordem física, moral, sexual, patrimonial e também de ordem sexual. São, infelizmente, diversas formas de violência doméstica e familiar praticadas contra a mulher, muito em razão dessa questão cultural, de homens se colocarem acima num grau de hierarquia acima das mulheres. E isso é que nós procuramos combater, não só por meio de leis, claro, você muito bem mencionou aí, um sistema legislativo. Hoje nós temos um sistema legislativo eficaz, a Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, é uma lei que é um exemplo de legislação para todo mundo, uma das 3 melhores legislações do mundo, considerada pela Organização das Nações Unidas, mas só o sistema legislativo não basta. É preciso, sim, campanhas de divulgação, é preciso palestras, é preciso programas, projetos a serem realizados nas escolas, como que nós temos aqui em Goiás, o projeto Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na Escola. São iniciativas como essa que trabalham também no aspecto preventivo, que devem ser implementados em todo o país. Eu tenho um outro dado aqui que nos ajuda a entender, a mensurar a gravidade da situação. A cada dia, 3 mulheres são vítimas de feminicídio aqui no país. Explica para quem ainda não sabe o que é essa tipificação, feminicídio. Bem, o feminicídio é uma legislação recente no nosso país, não tanto na América Latina, mas no nosso país sim. Ela é a Lei 13.104, que data de 2015 e que, a partir do momento dessa tipificação, começou-se a trabalhar de forma mais aprofundada essa questão do homicídio contra a mulher, que é um homicídio qualificado pela questão de gênero feminino. Ou, para que se fique mais específico, a questão em relação a praticar o homicídio contra a mulher em razão dela ser mulher. Justamente partindo desse sentimento de posse, de dominação, onde o homem diz: se você não é minha, não será de mais ninguém. E é em função dessa qualificadora do homicídio contra a mulher que foi justamente implementado no nosso Código Penal uma qualificadora específica para o caso do crime tipificado como feminicídio. Como você muito bem disse, nós temos hoje uma média de 3 feminicídios
a cada dia no nosso país. Ou seja, em torno de a cada 7, 8 horas, nós temos uma mulher morta em razão da condição de ser mulher. São esses números que nos preocupam. Foi importante essa legislação do feminicídio, até mesmo para que nós pudéssemos contabilizar e diagnosticar esse problema que antes vivia no escuro. Nós não tínhamos esses dados praticamente nos estados e em todo o país. Hoje, as secretarias de segurança pública, não só aqui do estado de Goiás, mas de todo o país, trabalham com números reais, concretos. E através disso é que nós podemos implementar políticas públicas de combate ao feminicídio. E conseguem ir naquelas regiões mais críticas, né, doutor? Exatamente. Vou servir um café aqui enquanto a gente continua conversando. Vale a gente destacar que o feminicídio não se trata de qualquer homicídio contra a mulher, né? De qualquer homicídio de mulheres. Se trata de um tipo específico, né, doutor? Se trata de um tipo específico e hoje 1/3 dos homicídios contra mulheres são considerados ou podem ser tipificados como feminicídio. Nós temos, então, uma qualificadora específica, como você bem disse. Não é todo homicídio contra a mulher que pode ser tipificado como feminicídio, né? Muitas vezes, o homicídio contra a mulher ocorre por situações que não têm absolutamente nada a ver pelo fato dela ser mulher ou pelo fato dela estar em casa, ou seja, no ambiente doméstico e familiar. É este ambiente doméstico e familiar que nos interessa de perto, como juízes titulares dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, que nós trabalhamos no sentido da prevenção e do combate a essa forma de crime praticado no âmbito doméstico e familiar. Então a gente pode dizer que a maioria desses casos acontece dentro de casa. Sim, infelizmente, nós costumamos dizer que o perigo, o risco para a mulher é muito maior dentro de casa do que fora de casa, porque é no âmbito doméstico e familiar que a grande maioria desses crimes acabam acontecendo. O senhor mencionou agora há pouco a Lei Maria da Penha. Todo mundo tem um conhecimento, nem que seja básico, a respeito dessa lei, né? Ela já completou 15 anos. É um marco importante? Sem dúvida nenhuma. A Lei 11.340 é, como eu disse, uma das 3 melhores legislações do mundo, considerada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e que representou um marco não só normativo, mas eu costumo dizer, um marco de mudança de paradigma, de mudança cultural no âmbito doméstico e familiar. Não só no que diz respeito à questão da conscientização social, né, a respeito da necessidade de combate à violência doméstica contra a mulher, como na questão de retirar esse problema, que era considerado um problema apenas do casal. Nós conhecíamos aquele ditado que dizia: em briga de marido e mulher, não se mete a colher, ou em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou roupa suja se lava em casa. São ditados que hoje não podem mais fazer parte da nossa cultura. É o contrário, a Lei Maria da Penha veio justamente retirar esse problema do âmbito doméstico e familiar e colocá-lo no centro de uma agenda pública de combate à violência doméstica e que todos nós somos responsáveis por esse combate. Quero que o senhor explique um pouco para a gente mais como funciona o trabalho de vocês na coordenadoria lá no Tribunal de Justiça. Muito bem, nós somos um órgão que faz parte do Tribunal de Justiça, é um órgão de assessoramento à presidência do Tribunal de Justiça, está hoje sob a presidência da desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que é a nossa presidente, e do qual hoje estou como vice-coordenador e constitui uma equipe, né, relativamente grande, em que nós trabalhamos com diversas instituições, realizando programas, projetos de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Temos como um dos carros-chefes desta Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica o programa Educação e Justiça Lei Maria da Penha na Escola, onde nós desenvolvemos em várias cidades do estado de Goiás, Rio Verde, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Morrinhos, Itumbiara, cidade de Goiás, já são diversas cidades
que já implementaram esse programa, está sob a coordenação dos juízes locais, em parceria com essa coordenadoria, e que nós investimos na educação, na prevenção, no diálogo, na paz social, para que nós possamos prevenir esse terrível mal da violência contra a mulher. E esse tipo de crime, ele atinge especificamente mulheres de alguma classe social, de alguma faixa etária? Tem levantamentos sobre esse assunto? Olha, nós costumamos dizer que esse problema da violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema, ou é um crime extremamente democrático, que ele atinge classes sociais mais favorecidas e também as classes sociais mais vulneráveis. Não tem especificamente um privilégio de que é nesta classe social que acontece mais violência doméstica e familiar contra a mulher. O que nós temos muitas vezes é subnotificação desses fatos que acontecem no âmbito doméstico e familiar. E o que quer dizer essa subnotificação? São crimes que acontecem e que, infelizmente, não chegam ao conhecimento das autoridades policiais, não chegam ao conhecimento do Ministério Público, não chegam ao conhecimento do Judiciário. Mas isso não é privilégio de classe nenhuma. Fica esse alerta, né? Uma mulher, às vezes de uma classe social mais favorecida, como o senhor mencionou, acaba sofrendo ali e tem, às vezes, até vergonha, né, de fazer uma denúncia e tudo mais. Então, a gente precisa se atentar também a essa questão. Agora, eu queria falar um pouco sobre outro tipo de violência, porque são vários os tipos de violência. O doutor Vitor, inclusive, mencionou isso aqui. Existe a violência moral, que é sofrida em sua maioria pelas mulheres. Existe também a violência no trabalho. Tudo isso acaba levando consequências muito sérias à vida dessas mulheres, né, doutor? A mulher ali não sofre apenas essas violências que a gente está mencionando, que é a violência, um feminicídio, que é o caso mais extremo, né, bárbaro, que a gente precisa combater com mais veemência, mas também tem outros crimes, como, por exemplo, a violência moral, a violência no trabalho. Isso tudo também entra ali nessa lista de violência contra a mulher, né? Exatamente, Wilker. Nós temos diversas formas de violência doméstica familiar contra a mulher, algumas tipificadas, ou seja, catalogadas na Lei Maria da Penha, e outras também que ali não estão. Nós temos a violência física, né, que infelizmente, muitas pessoas acreditam que a única forma de violência contra a mulher é a violência física, né, aquela agressão física, e não é, né? Nós temos também a violência psicológica, que às vezes causa danos irreparáveis para toda a vida dessa mulher. Além da violência psicológica, a violência moral, que é a violência que ocorre em função de um xingatório. O homem diz para a mulher: você não presta, aquelas palavras de baixo calão que, infelizmente, nós sabemos que acontecem no âmbito doméstico e familiar. É a violência moral. Também temos, catalogado ali pela Lei Maria da Penha, a violência patrimonial. E essa última forma de violência também que está na lei, que você mencionou, que infelizmente os dados vêm crescendo, né, que é a violência de natureza sexual. São 5 formas de violência contra a mulher tipificadas na Lei Maria da Penha. Mas você lembrou que, por exemplo, da violência no trabalho. É uma espécie de violência que não está tipificada na Lei Maria da Penha, mas que também é forma de violência contra a mulher, apesar de não ser violência doméstica e familiar. A violência que ocorre no trabalho, a violência de natureza institucional, que às vezes a mulher pode ser revitimizada quando ela busca, né, os órgãos formais de controle, a delegacia de polícia, o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Militar, né, ou seja, todo o sistema de justiça, onde nós temos profissionais que estão sendo treinados e preparados para recebê-la. Mas, infelizmente, pode acontecer, em alguns casos, o processo de revitimização, ou seja, a mulher é julgada, né, é mandada embora, às vezes, para casa, dizendo: não, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu marido, etc. Quando nós sabemos que a mulher que chega a buscar a delegacia de polícia, a Polícia Militar, o Ministério Público,
o Poder Judiciário, é porque ela realmente está necessitada desse sistema de proteção. É porque ela já vem sofrendo o ciclo da violência doméstica. Esse ciclo, ele não acontece apenas com um ato isolado, mas ele é fruto, né, de uma conformação de vários atos de violência que são praticados contra essa mulher. E é preciso que esse sistema de justiça tome atitudes, né, que proporcionem a essa mulher uma forma de romper com esse ciclo da violência. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer informações tão importantes a respeito desse tema seríssimo e que o nosso Brasil ainda sofre bastante. Por isso é importante a gente ter conversas como essa daqui para a gente alertar as mulheres que estão em casa e que podem estar sofrendo algum tipo de violência. Até uma próxima oportunidade, viu? Nós agradecemos por essa oportunidade, toda a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Deixo um abraço a todos e a todas que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor.